funeral do Papa Francisco será no próximo sábado. Até lá, corpo do Pontífice fica em câmara ardente na Basílica de São Pedro. Católicos europeus despedem-se do Papa com missas, orações e homenagens. Putin mostra vontade de negociar diretamente com Kiev, declarações que podem dar um novo rumo à guerra da Ucrânia. Os cardeais reuniram-se no Vaticano esta terça-feira para organizar o último adeus ao Papa Francisco e planear o conclave. A Santa Sé anunciou que o corpo do Pontífice será transferido quarta-feira para a Basílica de São Pedro, onde ficará em câmara ardente. O funeral realiza-se no sábado. Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A igreja alberga a Virgem Maria, o ícone preferido do Papa. Era o local onde rezava depois de cada viagem ao estrangeiro. Na segunda-feira à noite, o cardeal Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano, presidiu ao ritual de confirmação da morte do Papa. Abençoou-o com uma oração e água benta. O Papa Francisco escolheu ser enterrado num caixão de madeira simplificado, com um caixão de zinco no interior, em vez dos tradicionais 3 caixões de madeira. Throughout Monday afternoon into Tuesday, people have continued gathering in St. Peter's Square following the news of the death of Pope Francis. Mourners have been placing flowers, candles at different locations around the area. The Pope's funeral will be held on Saturday at 10 a.m., a date confirmed by the College of Cardinals that convened at the Vatican on a Tuesday. The ceremony is expected to draw leaders from around the world. And speculation is also growing over who could be the next Pope. The majority of the 135 cardinal electors, those under the age of 80, has been appointed by Pope Francis. And with no clear front runner, the next Pope will shape the future of the Roman Catholic Church, whether it will take a more progressive or conservative direction. And meanwhile, the Italian government has declared a 5-day period of national mourning following the death of the pontiff. Giorgio Orlandi for Euronews in the Vatican. Em toda a Europa, os católicos prestam homenagem a Francisco com missas e vigílias em memória do Papa. Em Itália, as igrejas tocaram os sinos. E nos edifícios do governo, as bandeiras foram hasteadas a meia haste. Em Paris, a Catedral de Notre-Dame organizou uma missa em memória do Papa Francisco. Os sinos da Catedral também tocaram 88 vezes, em homenagem aos anos de vida de Jorge Bergoglio. Em Madrid, os fiéis reuniram-se na Catedral de Almudena. Alguns falaram do legado deste Papa, que esperam ser duradouro. Pues un recuerdo muy bonito y el legado que nos deja como Santo Padre, la verdad, su sencillez, su cercanía, creo que ha sido muy, muy bueno y le vamos a extrañar mucho. Também a Hungria, a Croácia e a Bulgária se juntaram ao luto pelo Papa Francisco e hastearam bandeiras do Vaticano nas ruas. Ja mislim da je on bio jako veliki i specijalan čovjek. Jako lepa uspomena će ostati i sve što mogu reći je samo hvala za sve. Em Londres, a Catedral de Westminster, ligada à Igreja Católica, organizou uma missa. Na rua, as bandeiras britânicas estão a meia haste. Argentina llora al Papa Francisco. Su muerte conmovió a los fieles católicos. En su natal Buenos Aires, los templos permanecen de luto. Nos deja un profundo vacío que el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, nos deje en el mundo. La Catedral Metropolitana de la capital argentina es uno de los puntos de los homenajes, que se replican a lo largo y ancho de todo el país. Era alguien muy lindo como persona y era nuestro Papa. El Papa
Francisco prácticamente disolvió la última monarquía absolutista que había en Europa, que era la del Vaticano. Las reformas que hizo para dentro del Vaticano van a salir a la luz ahora con este cónclave, pero además van a verse durante muchos años en el futuro. Transformó la Iglesia Católica en 13 años. Mientras estuvo a cargo de la Iglesia de Buenos Aires, se destacó por su estilo de vida austero. Viajaba en transporte público, visitaba con frecuencia los barrios más vulnerables de la ciudad y mantenía un fuerte compromiso con los sectores más desfavorecidos. En el barrio de Flores, al suroeste de la capital argentina, un lugar especial para el Papa. Los habitantes también le han rendido tributo. Muchos años dio mucha esperanza para la gente humilde. A los 17 años, Jorge Mario Bergoglio decidió que iba a consagrar su vida a Dios en este barrio de clase trabajadora, donde vivió su infancia y adolescencia. Durante 12 años, los argentinos esperaron que el denominado Papa argentino regresara a su país en una visita oficial, algo que nunca ocurrió. El turbulento escenario político que en los últimos 10 años ha pasado entre gobiernos de derecha y progresistas habrían evitado que Francisco regresara a su tierra. El arzobispado de la ciudad de Buenos Aires ha comunicado estar transitando un estado de orfandad tras la muerte de Francisco y le ha pedido a sus fieles rezar en su nombre. Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, cuyo gobierno anunció 7 días de duelo a nivel nacional, dijo en la red social X que fue un honor haber conocido en primera persona al Papa a pesar de sus pequeñas diferencias. Recordemos que en el pasado lo había llamado como el maligno en la tierra. Por su parte, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, practicante de la religión católica, dijo que Francisco le había dado un rostro más humano a la Iglesia Católica y señaló que desde hoy la tristeza es infinita. Mientras tanto, aquí junto a la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, cientos de fieles se acercan a rendir homenaje al Sumo Pontífice. Sin embargo, una pregunta sobrevuela el ambiente. ¿Por qué Francisco nunca regresó a su país de origen como líder espiritual de la Iglesia Católica? Leandro Lutzky, Ciudad de Buenos Aires, Euronews. Os palestinianos cristãos de Gaza e da Cisjordânia lamentaram a morte do Papa Francisco, que apoiou sistematicamente a situação destas pessoas afetadas pela guerra ao longo do pontificado, mas especialmente nos últimos 18 meses de vida. We were very sad to hear that Pope Francis died. He was our Pope, not just our Pope, he was our brother, our friend, our dear friend for Bethlehem. He always gave us a big hope. He told us that you are not alone. Em Gaza foi celebrada uma missa na única igreja católica do enclave na segunda-feira, para a qual o Papa telefonava frequentemente para saber como estavam as cerca de 600 pessoas que lá encontravam abrigo. البابا فرانسيس محبوب جدا وهو قريب جدا من جماعة مسيحية غزة ومش فقط جماعة مسيحية غزة لكل سكان غزة ولكل الأرض المقدسة. هو اتصل معنا آخر مرة يوم السبت سبت النور يعني قبل يومين وهو طلب منا الصلاة وهو أعطانا البركة وشكرنا من شان كل الخدمة من أجل السلام. O Papa Francisco rezou pelo fim da guerra em Gaza até às últimas horas de vida. Na sua última aparição pública, no domingo de Páscoa, renovou o apelo a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas e manifestou proximidade aos fiéis cristãos na Palestina e em Israel afetados pelo conflito. É uma nova posição do Kremlin na guerra da Ucrânia. O presidente da Rússia diz que quer ter conversações diretas com Kiev. As declarações de Putin acontecem numa altura em que aumenta a pressão internacional para um cessar-fogo e podem marcar uma nova fase diplomática nesta guerra. Putin falou aos médias estatais russos e também disse estar aberto a discutir uma paragem dos ataques contra infraestruturas civis. Quanto ao presidente ucraniano, também mostra disponibilidade para o diálogo. Volodymyr Zelensky já propôs um cessar-fogo de 30 dias para acabar com os ataques a civis, mas Moscovo
nunca aceitou esta oferta. Esta semana estão previstas novas negociações em Londres. São dias que vão ser decisivos para saber se há um caminho para a paz ou se esta guerra é para continuar. Estes elefantes idosos de um jardim zoológico em Barcelona estão a ser bem tratados na velhice. Os cuidados geriátricos para animais estão a tornar-se cada vez mais importantes para este tipo de espaços e Suzy e Bully, duas elefantas africanas, não são exceção. Evidentemente, un animal con una edad más larga, en este caso, mayores y geriátricos en este caso, pues son animales que también vienen de otros centros que han tenido problemas y tal, pues requiere unos cuidados más exhaustos y estar mucho más encima de ellos. Animales que vienen de centros, puede ser un circos o centros que no han tenido un mantenimiento, una dinámica de entreno o un manejo de forma correta. Nas últimas décadas, os jardins zoológicos começaram a dar mais importância à conservação, aprendendo a adaptar-se às necessidades dos animais mais idosos que não podem ser libertados em segurança na natureza. Já os tratadores deste zoo em Barcelona estão a ter um cuidado redobrado para monitorizar a forma como Suzy e Bully lidam com a recente morte do seu companheiro de longa data. Aos 52 anos, Suzy está agora entre os elefantes africanos mais velhos conhecidos em cativeiro. Mas além dos elefantes, o jardim zoológico alberga outros animais idosos, incluindo um lobo de 15 anos, um bando de flamingos séniores e uma girafa de 17 anos.